As pessoas nunca dão 100%. A partir do momento que você aprender a dar 100% para Deus, você vai receber 100% dele. Não é metade, não. Você não pode mirar baixo, você não pode mirar no meio, você tem que mirar lá em cima. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Por que muitas pessoas não encontram? Por que muitas pessoas não acham? Porque buscam a Deus abaixo da média, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A palavra até diz: olha, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Você já tem que ter aquela consciência: não, eu estou na casa de Deus, meu. Essa é a casa do Pai. A gente entra num congresso, num senado, é aquele bom respeito, porque a gente sabe que ali tem autoridade, né? Então aqui é a autoridade suprema. Você está na presença de Deus. Aqui você pode tirar suas máscaras. Aqui você pode ser quem você é. Aqui não adianta você ser fingido, falso, dissimulado. Não. Deus, Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu futuro. Ele tem um caminho, um destino já programado para cada um de nós. Ah, bispo, então tudo funciona na base da predestinação? Não. Mas Ele sabe qual é o seu lugar aqui nesse universo. Ele sabe onde você vai romper, onde você pode romper, onde você pode dar certo. Então é por esse motivo que Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele libera destinos. Quando a sua vida está na mão de Deus, não é à toa que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem está em mim não anda em trevas, porque quem anda em trevas não enxerga o que está à sua frente, mas quem anda comigo vê a luz. Meu, quantos destinos Deus Ele não tem preparado para liberar para você, para se fazer cumprir na sua vida, se tão somente você se entregar a Ele. É você olhar para Ele e dizer: Senhor, olha, eu reconheço que os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Eu não sei aquilo que o Senhor sabe, eu não posso aquilo que o Senhor pode, eu não alcanço aquilo que o Senhor alcança. Então por esse motivo eu me rendo a Ti, olha, eu me entrego a Ti. É mergulhar. Deus, Ele age quando o cenário ele não é propício. Sabe, gente, para acontecer milagres, para Deus fazer milagres, Ele precisa de matéria-prima. O que é matéria-prima? São pessoas doentes, são pessoas endividadas, são pessoas vivendo os piores momentos de suas vidas, porque senão não tem como Deus fazer milagres. Então, se você está passando pelos piores momentos da sua vida, saiba que esses são os melhores momentos para que Deus Ele venha se manifestar, Ele venha realizar milagres na sua vida, porque Deus Ele se encontra do lado do carente, do aflito, do necessitado, do doente. Deus Ele está na dor, Deus Ele está nos momentos difíceis, Deus Ele está nas perdas também. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? A palavra de hoje é: os homens têm limite. Nós temos limites. Repita comigo: eu tenho limites. E quem estabelece esses limites para o ser humano é o próprio Deus. Sabe, gente, o ser humano ele tem uma facilidade muito grande dele se tornar soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, de achar que ele faz, ele acontece, que ele pode. E na realidade nós não podemos nada. Você não é um advogado, você não é um juiz, você não é um promotor, você não é um médico. Você só tem esse título, mas você é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Você não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro. O que você tem não significa nada para Deus. Como a gente tem pregado esses últimos dias, quando você chegar lá no céu, Deus ele não quer saber
quantos carros você teve, o salário que você conquistou, os cursos que você teve. A única coisa que Deus ele vai querer saber é se você foi fiel a Ele, se você andou nos caminhos dele. É isso que Deus ele quer saber. O que você tem não significa ou não designa para Deus aquilo que você é. Porque você vê durante toda a história da Bíblia, da humanidade, Deus ele promovendo pessoas que não tinham capacidade nenhuma, pessoas improváveis, que ninguém dava nada. Ele tirava do monturo, da lama, do tremendal de lama, e colocava aquelas pessoas assentadas do lado de príncipes. E o reinado daqueles homens durava até o momento que eles estavam sendo fiéis a Deus. A partir do momento que eles deixavam de ser fiéis, porque deixavam a soberba entrar dentro do coração deles, eles queriam começar a trabalhar com a força do braço, porque é isso que acontece. Existem pessoas que começam a caminhar com Jesus até um determinado momento, até um determinado ponto. Quando elas percebem que elas conseguem ir sozinhas, a partir daquele momento, elas quebram a sociedade que elas têm com Deus, elas quebram a aliança. É como se elas dissessem para Deus: olha Deus, eu não preciso mais de Ti, o Senhor me ajudou até aqui o Senhor foi bom comigo, mas a partir desse momento deixa eu cuidar da minha empresa, do meu comércio, da minha casa, deixa eu cuidar da minha saúde, eu vou sozinho. E você percebe que as pessoas fazem isso como? Trocando às vezes momentos como esse pelo trabalho. A pessoa não tinha nada, não tinha emprego, não tinha moradia, não tinha nada. E quando ela não tinha nada, ela estava na presença de Deus. Ela começou a ter alguma coisa, começou a romper, e ela começou a achar que ela está rompendo porque ela está trabalhando demais. Ela começou a romper porque ela estudou demais, se tornou inteligente demais. Não. Se você começou a romper, foi tudo por Ele e para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. O livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, eu gostaria que você deixasse esse versículo ficar selado na sua mente, porque se você deixar isso entrar dentro de você, nunca, jamais a arrogância e o orgulho vai tomar conta do seu coração. A palavra diz assim: olha, que temos porém esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? O Espírito Santo, a presença de Deus, a palavra, o poder do Altíssimo. Então temos porém nesse tesouro em vaso de barro, lama, lodo, cinza, da onde nós fomos tirados. O homem veio do pó e ao pó ele tornará. Então nós temos porém esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de quem? De Deus, e não de... Então o poder que nos faz exceder, romper, ir além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, esse poder que nos faz romper vem de quem? Vem de Deus, amigo. Não é de você. A palavra diz que nós não temos capacidade nem de pensar em alguma coisa. Se você rompeu até agora, porque Deus ele já tinha planos para você. Deus ele sabia que um dia você ia chegar nesse lugar. Deus ele sabia que um dia você ia entregar sua vida para Ele. E às vezes, mesmo sem conhecê-lo, Ele tem te conduzido, tem te livrado do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, tem te livrado do acidente, tem te livrado da morte, tem desviado os seus caminhos dos maus feitores. Quantos são aqueles que de repente já se levantaram contra você, mas tiveram pernas e não te alcançaram, tiveram mãos, mas não conseguiram te prender? De quantas armadilhas Deus ele já te livrou? Quantas são as pessoas que estão aqui, que passaram pelo vale da sombra e da morte, estão aqui hoje para dar testemunho, porque Deus ele guardou sua vida, guardou sua casa, guardou seu marido, guardou seu filho. Muitos aqui passaram pelo Covid e venceram.
Pessoas mais fortes que você acabaram falecendo, acabaram morrendo. E você, de repente, cheio de comorbidades, cheio de doenças, cheio de fraquezas. Quem olhou para você e disse: ó, fulano não vai resistir. Você resistiu e você está aí. Quantas são as pessoas que estão aqui, que venceram um câncer, venceram tumores, doenças incuráveis? Tudo isso por quê? Porque Deus, Ele tinha um plano na sua vida. E a excelência do seu sucesso, ela vem de Deus. É Deus que nos faz romper, é Deus que nos faz viver, é Deus que nos faz respirar, é Deus que nos faz caminhar. A palavra diz que até para pensar alguma coisa nós não temos capacidade. A nossa capacidade vem de Deus, até para pensar, elaborar, criar, inventar. Por que o mundo está do jeito que está? Porque a palavra diz que nos últimos dias a sabedoria se multiplicaria. Você vê que lá no passado nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha avião, não tinha rádio. Então tudo isso provém de Deus. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então tudo aquilo que nos faz exceder, que nos leva além, que nos faz romper, viver milagres, promessas, maravilhas, esse poder vem de Deus. Por que muitas pessoas não rompem? Porque eles estão deixando esse poder de lado. Ou estão deixando esse poder de lado, ou então, como eu estou dizendo, elas têm se tornado orgulhosas, vaidosas, e têm achado que tudo aquilo que elas têm é por elas mesmas. É como se elas dissessem: eu sou o meu pastor e nada me faltará. Eu sou a minha luz, eu sou a minha salvação, eu sou o meu guia, eu sou o meu Deus. Um dos maiores problemas de Lúcifer foi querer subir acima das mais altas nuvens, estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. E ele declarava: e eu serei Deus. Sabe, meu amigo, quando Deus ele começa a perceber esse orgulho no seu coração, só existe uma maneira dele voltar você às suas origens e de você não se desviar totalmente. É ele te abatendo, ele te impedindo de prosseguir. E é como eu estava dizendo nesse domingo, que Deus ele abate soberbos, porém ele dá honra aos humildes, ele promove os humildes. Então eu não sei aqui nessa noite quem está sendo abatido, mas essa pregação o Espírito Santo ele tem trazido constantemente ao meu coração, porque eu tenho visto que existem pessoas que estão dentro da igreja já há meses, já há anos, e elas não estão rompendo. E um dos maiores problemas de nós não rompermos é de nós queremos nos tornar o governo das nossas vidas, o CEO das nossas vidas. Não rompemos por quê? Porque nós acabamos deixando Deus de lado. Rompemos a aliança com Ele, rompemos a sociedade. E no domingo eu estava até falando a respeito de Salmo 66, versículo 10. Eu não sei quem estava aqui no domingo. Quem estava aqui no domingo? Abaixa a mão. Quem não veio domingo? Então o Salmo 66, versículo 10 diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Você sabe como a prata é refinada? A prata é refinada ali no maçarico, no fogo, na pressão, no calor. Fizeste-nos cair em uma armadilha, e sobre as nossas costas pusestes um fardo. Deixastes os homens cavalgar sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e passamos pela água,
mas nos trouxesse para um lugar de fartura. Então quer dizer que para Deus barrar o homem, para Deus parar o homem, para Deus livrar o homem da morte, da espada e da soberba, o que Ele faz? Ele abate, Ele freia, Ele diz: opa, peraí, você já está indo além do limite, você já está querendo caminhar muito sozinho, você depende de mim, foi eu que te trouxe até aqui. Por que agora você está querendo se afastar de mim? Porque agora você está querendo caminhar sozinho, depois de tudo que eu fiz. Está que nem Jesurum. Jesurum foi um homem que, figuradamente, Deus encontrou ele no deserto, cheio de uivos. Vamos lá nessa passagem, está lá no livro de Jesurum, Deuteronômio 32:10. Deuteronômio 32:10. Olha só, diz assim, olha que coisa interessante: achou-o na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou. Não havia com ele Deus estranho. Até então não havia Deus estranho nenhum com esse homem. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. Quer dizer, ele o fez cavalgar, olha que coisa, sobre alturas ou as alturas da terra e comer as novidades do campo. E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e de bodes, com a gordura da flor do trigo. Bebeste o sangue das uvas e do vinho puro. Engordaste, ou engrossaste, ou engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobristes, e deixou o que? A Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua, desprezou a rocha da sua salvação. Até para nós sermos abençoados, nós temos que estar preparados. Por quê? Porque existem pessoas que só querem ser abençoadas, só querem ser curadas, só querem prosperar, só querem um trabalho, só querem um namorado. Quantas são as moças que só queriam um namorado, o namorado apareceu, sumiu da igreja, desapareceu, e hoje estão vivendo uma vida de tormento, de angústia, de tristeza, um lar totalmente destruído. Por quê? Porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, mas elas preferiram um cordão só de 2 dobras, ou seja, ela e o namorado, ele e a namorada, quiseram seguir juntos, não quiseram colocar Deus nesse negócio. Então hoje vivem uma vida de tribulação, de assolação. Pessoas que conseguiram sua empresa, pessoas que conseguiram seu carro, pessoas que conseguiram a sua casa, quando estavam no deserto, quando estavam uivando, quando não tinham nada, quando estavam magras, doentes, necessitadas, elas precisaram de Deus. Mas foi só elas engordarem um pouquinho, o que aconteceu? Começaram a dar coice, abandonar o Senhor da sua existência, da sua glória. E eu não digo e me refiro somente para aquelas pessoas que metem o pé e saem da igreja. Eu me refiro também a muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já abandonaram o Senhor há muito tempo. Por quê? Porque já não oram mais, já não clamam mais, já não buscam mais a presença do Espírito Santo, já não são mais dizimistas, já não são mais ofertantes, já têm as agendas delas tudo preenchida. Não, bispo, eu não posso vir porque a minha agenda está cheia. Não, bispo, eu não posso vir porque eu tenho que trabalhar. Não, bispo, eu não posso vir porque eu tenho cliente.
doente. Não, bispo, eu não posso vir porque eu vou viajar, porque eu estou cansado, estou com dor de barriga, estou com dor na unha, estou com dor de cabeça. São pessoas que já se afastaram de Deus há muito tempo, só estão um corpo presente. Eles vêm, e vêm por um tempo, porque se você acha que pessoas assim, elas permanecem, elas não permanecem. São as pessoas que eu acabei de dizer para você, elas encontram dificuldades, elas não têm mais entusiasmo, a palavra já não queima mais o coração delas, o louvor já não queima mais o coração delas, elas já não conseguem mais orar, elas já não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo. São pessoas que estão mortas, com a aparência de vivas. Então, como Deus ele fazer para que essas pessoas voltem ao primeiro amor? Como essas pessoas vão reconhecer que elas precisam de Deus? Apertando, dando pressão, dificultando as coisas. Sabe, às vezes para Deus ele não nos perder, ele dificulta as coisas. Às vezes para Deus não nos perder, ele faz como está aqui escrito na palavra. Ele permite sim que os nossos inimigos venham cavalgar sobre o alto da nossa cabeça. Ele permite sim que a gente venha jogado em poço. Ele permite sim que a gente venha cair em buraco. Ele permite perdas, porque só quando o homem começa a perder, que ele se lembra das suas origens, que ele se lembra quem é ele, que ele se lembra que título de advogado, promotor, doutor, médico não vale nada, porque quando o problema vem, vem para todo mundo. Quando a dificuldade vem, vem para todo mundo. Quando o dia mal chega, quando vem as grandes ondas, os ventos, os rios correm e bate com ímpeto contra a sua casa. Você pode ser o que for, rapaz. Você pode ter o diploma que for. Você pode ser CEO, CFO. Você pode ter PhD, bacharelado, mestrado. Você pode ser o que for. Você se torna um nada, um impotente, um fraco. E Deus permite. Hoje muitas pessoas estão sendo pressionadas. Eram pessoas que tinham de tudo para dar certo. Eram pessoas que romperam até ontem, cresceram até ontem, prosperaram até ontem. Mas hoje elas não estão mais prosperando, não estão mais crescendo. Hoje está tudo travado, tudo amarrado. É como eu disse no domingo, são professores. Eles davam aula daquilo que faziam, era um exemplo, e hoje estão como alunos pedindo ajuda. Me ajude, me ajude. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, na minha casa, na minha família. Eu não sei o que está acontecendo na minha empresa. Eu não sei o que está acontecendo no meu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo na minha saúde. É Deus te pressionando, é Deus te dando pressão para que você venha voltar às práticas das primeiras obras. Nem tudo é o diabo. É porque hoje as igrejas, desculpa, elas já ganharam muito dinheiro com esse negócio. É o capeta, irmão, é macumba, hein? Irmão, o Senhor está me revelando. Rica la suricanta lá. A pessoa começou a falar em línguas, todo mundo já acha que ele tem o Espírito Santo. Gente, a coisa mais fácil é enganar as pessoas virando a língua. Oh, rica la A pessoa já pensou, ó, tem o Espírito Santo. Muitos têm o Espírito do capeta. Terra. Gente, isso daí é para impressionar. Eu conheço um monte de picareta, safado, sem vergonha. Por isso que aqui a gente não proíbe. Eu não proíbo, mas eu não tenho esse costume de ficar falando em línguas e esse negócio de reteté, eis que eu vejo, eis que eu digo, eis que eu sinto. Não, nada disso, gente. Aliás, desculpa a expressão,
A maioria das igrejas que estão nessa pegada aí está tudo esvaziando, sabe por quê? Porque com o passar do tempo o povo começa a ver que isso daí é uma farsa, é uma mentira. O Espírito Santo existe, o Espírito Santo usa, mas ele não usa um monte de pastores, de obreiros, de crentes que estão aí, ó, que dizem ser de Deus, mas de Deus não tem nada. Nessa minha trajetória eu conheci a mocinha que se prostituía, adulterava, bebia, fumava, usava drogas, que tudo, mas na igreja virava santa, na igreja profetizava, revelava, contava toda a sua vida, que nem na macumba, macumba, cigana. Então nós acreditamos na promessa, na profecia que está aqui, ó. Está escrito. Esse negócio que, olha, eis que digo, eis que vejo, eis que... Está escrito na palavra, está escrito. Então eu creio, não está escrito, eu não creio. Está conseguindo entender? Então as pessoas, elas não conseguem imaginar que Deus, Ele joga no estreito, gente. Está escrito lá no livro de Salmo que foi Deus que deu pressão naquele povo. Aquele povo tinha se desviado, aquele povo tinha se afastado, aquele povo estava longe de Deus, e a única maneira que Deus, e a única estratégia que Deus teve para trazer aquele povo de volta foi entregando aquele povo nas mãos dos seus inimigos, foi fazendo eles caírem em um buraco, foi fazendo os inimigos cavalgar sobre o alto da cabeça deles, foi colocando um fardo pesado aqui sobre os ombros deles. Aí quando eles estavam no fundo do poço, eles reconheceram a deficiência, a debilidade, a fraqueza, e eles tiveram que voltar para os caminhos do Senhor, porque até então eles achavam que era eles por eles, confiava na força do braço deles, como de repente até um tempo atrás aí você estava confiando que era você. Não, sou eu que arrebento, sou eu que faço. Inteligentão, vendedor, bonitão, e agora você está aí, ó, todo destruído, todo arruinado, família arruinada, trabalho arruinado, doente, casamento na bancarrota, quase sendo destruído, com um monte de dívidas, um monte de contas para pagar. Sabe para quê? Para você entender que a excelência nunca foi sua, nunca foi sua, o poder nunca foi seu, o poder sempre foi de Deus, o poder emana de Deus, o poder é do Espírito Santo. E a partir do momento que você reconhece isso e diz: não, Pai, olha, eu reconheço, se a minha vida está assim é porque eu me tornei soberbo, arrogante, altivo, eu me tornei presunçoso, eu confiei mais na força do meu braço do que na tua palavra, do que no teu poder. Mas eu me arrependo nessa noite, Senhor, eu me prostro diante de ti. Deus, Ele vai sim te exaltar, porque é como eu estou dizendo, Ele abate os soberbos, mas porém Ele dá glória, dá honra, Ele levanta o humilde. Mas muitas pessoas não têm coragem nem de fazer isso. Deus não erra. Se a sua vida está afundando, não é Deus que está errando. Se a sua vida está na bancarrota, se você está perdendo tudo, não é Deus que está errando. É Deus que está tentando te mostrar o caminho. E você vai esperar até quando? Para se prostrar diante dele e dizer: Pai, me perdoa, me perdoa. Ninguém tem culpa da sua vida estar assim. Você é o culpado. Você é o chefe majoritário da sua existência, meu. Deus, Ele tem um futuro brilhante para realizar nas nossas vidas. E eu digo para você o seguinte: que tudo isso que você está passando, todos esses momentos difíceis que você está passando, não pode abortar aquilo que Deus, Ele tem para realizar na sua vida.
Volta lá no livro de Salmo, como eu pedi, por gentileza, Salmo 66. Eu parei em que versículo? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos fizeste ser refinados como a prata, fizeste-nos cair em uma armadilha, e sobre as nossas costas pusestes fardo, deixaste que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Olha que humilhação, todo mundo pisando, todo mundo humilhando, todo mundo crescendo, e você olha, eu não estou crescendo, eu não estou rompendo. Meu Deus, meu Deus. Lugares que antes eram lugares tão agradáveis para você, hoje se tornaram lugares sombrios. Você não tem coragem nem de estar ali, você tem vergonha de estar ali. Nos fizeste passar pelo fogo, pela prova, pela água, mas nos trouxeste a um lugar de fartura. Então veja, o final não foi a destruição. Deus, Ele não quer te destruir com tudo isso que você está passando. O final não é a morte, o final não é a perda. O final de tudo isso é Ele te trazer a um lugar de fartura. Tudo isso que você está passando é para te levar para um lugar de fartura, se tão somente você reconhecer as suas debilidades, as suas deficiências, e a partir de hoje fizer de Jesus o governo da sua vida, fizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita aí no céu. Que o Senhor possa olhar aí do céu para mim e possa dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa Deus sentir prazer de você. Eu gostaria de fazer uma oração para você nessa noite que sente que nada está dando certo para você. As portas se fecharam, está tudo trancado, nada tem dado certo, sua vida não está indo para frente, porque você reconhece, veja, você reconhece que você fez como jejum. Você começou a crescer, desenvolver, e você já não teve mais tempo para Deus. Você tirou Deus da sua agenda. Mas hoje você vai se enquadrar na agenda de Deus. Você vai deixar Deus fazer parte da sua existência, da sua vida. Você vai fazer aquilo que de repente você nunca teve coragem de fazer. Você vai vir aqui na frente, você vai dobrar os seus joelhos e você vai pedir perdão a Deus. Feche os seus olhos, aí onde você está. Eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, você vai se levantar e vai vir aqui na frente. 1, Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite de se reconciliar com Ele. 2, Jesus está querendo te sustentar, te levantar, te ajudar. E 3, Jesus quer estar com você todos os dias da sua vida. Se você quiser estar com Ele também, então vem aqui na frente, saia do seu lugar, passe por cima de tudo e de todos, dobre os seus joelhos aqui no chão, reconheça a sua pequenez, a sua insignificância, dobre os seus joelhos. Pai, eu não sei quem estava precisando ouvir essa palavra,
mas só aquelas pessoas que sentem e estão sentindo pressão na vida sentimental, na vida financeira, no trabalho, na saúde, no casamento, que estão vindo aqui na frente, Pai. São pessoas que sabem que tem de tudo para romper, sabem que tem de tudo para crescer, sabem que tem de tudo para viver o sobrenatural, mas não estão vivendo. Está tudo amarrado, tudo trancado, nada dá certo, nada vai para frente. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que essas pessoas entregarem a vida nas tuas mãos, elas irão viver novidade de vida, porque o Senhor tem algo muito grande para derramar sobre a vida delas. Veja, o que você está passando não define aquilo que você é. O seu passado não pode abortar o seu futuro. Esses momentos difíceis que você está vivendo não vai impedir Deus de agir na sua vida, Deus de fazer coisas novas na sua vida, porque Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. A única coisa que Ele quer ouvir de você nessa noite é: Pai, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, me ajuda, Senhor. Fazer como Manassés, rei de Israel, rei de Judá, ele deixou também a soberba tomar conta do coração dele, a altivez, e ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, Babilônia se levanta contra ele, saqueia a sua cidade, prende o seu exército e leva ele cativo. Mas ele lá na prisão, ele começa a pedir misericórdia, ele começa a se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Que é isso que eu quero que você faça nesse exato momento, é se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, dizer: Pai, eu estou arrependido de estar andando tanto tempo longe do Senhor, eu estou arrependido de muitas vezes trocar o justo pelo profano, o certo pelo errado, a luz pelas trevas. Quantas foram as vezes que eu até poderia estar aqui, mas eu não fazia questão, Senhor. Quantas vezes eu poderia estar orando, mas eu não orei, te buscando, mas eu não buscava, lendo a tua palavra, mas eu não lia. Eu estava cheia de mim, Senhor, cheia de vaidade, cheia de orgulho. Eu achava que com as minhas forças eu podia vencer, mas agora eu estou certo de que eu não posso, que eu sou fraco, Senhor. Eu sou pequeno, a minha estrutura é pó, barro, cinza, lodo. Diga: eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor. Restaura a morada da Tua justiça, restaura o meu coração, restaura o meu casamento, restaura a minha família, restaura os meus filhos, restaura a minha saúde. Espírito Santo, restaura-me, Senhor. Cura-me, eu serei curado. Liberta-me, eu serei curado, liberto, abençoado pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém, amém, graças a Deus. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é o título que você tem. Podem ficar de pé. É como eu disse, você é filho. Você pode ter o status que for, você pode ser um governador, um senador, um presidente da república, mas acima de tudo você é filho, você é homem. E o único que às vezes pode nos ajudar é Deus. A sua vida não é só dor, não é só tormento, a sua vida não é só pedaços. Deus, Ele te fez inteiro.
E a única maneira dele conseguir realizar os planos que ele tem para você é você realmente estando com ele. É como a palavra diz: olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Sabe, gente, o mais interessante é que Jesus, ele promete estar conosco todos os dias das nossas vidas, assim como ele estava com os apóstolos. Havia dias que os apóstolos não sabiam o que eles iam comer, o que eles iam beber, eles não sabiam onde iam dormir, mas Jesus, ele sempre surpreendia aqueles homens com sinais, prodígios e maravilhas. Quando faltava comida, ele chegava, multiplicava o pão e o peixe. Faltava o alimento, ele dizia: Pedro, não precisa se preocupar não, Pedro, pega, lança sua rede do lado direito do barco. E Pedro lançava, e ele vinha com as redes cheias de peixe. Ah, nós estamos endividados, olha, os publicanos vieram cobrar os impostos. Jesus dizia: não se preocupe, pega um anzol, jogue lá no mar, e você vai pegar um peixe. Dentro daquele peixe você vai encontrar um starter, você vai pagar o seu imposto e o meu imposto. Então Deus todos os dias, Jesus todos os dias surpreendia os seus apóstolos, surpreendia os seus discípulos, e todos os dias também ele surpreende aqueles que estão andando com ele, que estão com ele, que estão com as suas vidas arraigadas, alicerçadas nele. Ele diz assim: olha, não andeis ansioso com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de dormir, porque o Pai, ele está lá em cima, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo aquilo que vocês necessitam. Só busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele sabe o que você precisa, sabe o que você necessita, ele sabe onde estão os seus cacos, os seus pedaços, e ele, como um bom olheiro, ele pode refazer a sua vida. Então não queira lutar sozinha, não queira abrir portas sozinha, não queira abrir portas que Deus já fechou, não queira abrir portas que ainda estão fechadas. Confia no Senhor, descansa nele, e o mais ele fará. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Então eu quero abençoar você que decidiu, resolveu a partir dessa noite deixar que ele se torne o chefe majoritário da sua história. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não faz, ele faz. Aquilo que você não sabe, ele sabe. Ele abre portas, ele libera destinos. Ele repreende o mal, ele cura doentes, ele liberta cativos, ele dá esperança, ele dá vida. Então eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Digam assim seja.